Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto sobre chakras, né? Na última vez a gente falou do Swadhisthana e hoje a gente vai falar do Manipura Chakra. Manipura é uma palavra em sânscrito que quer dizer cidade das joias. Por que esse nome? Porque lá na antiga Índia, os videntes, os clarividentes, eles percebiam que nessa parte do umbigo existia uma luz muito vibrante que chamava a atenção. Então, eles colocaram esse nome de cidade das joias. Normalmente a gente chama de umbilical, porque ele está ali na direção do umbigo. Umbilical realmente por estar na direção do umbigo, porém se escuta muito a questão de solar, plexo solar. Na verdade, o que tem ali na boca do estômago, né, nessa altura, é um plexo, então é físico, está no corpo físico. Chakra não está no corpo físico, chakra está no nosso corpo energético, ele é uma roda energética no nosso corpo, né, nesse corpo sutil. Então, realmente, na boca do estômago, a gente tem um outro chakra, né, que se chama Surya, mas ele é um chakra secundário, ele não está entre esses 7 principais. Lembrando que chakra nós temos milhões no nosso corpo, né? Mas esses 7 principais foi percebido que eles eram. Por que eles são principais, né? Porque eles estavam ligados, os videntes percebiam, né, essas pessoas que viram e vem até hoje, vê que ele está ligado a glândulas do nosso corpo. No caso do Manipura, está ligado ao pâncreas. Então vai reger todo esse nosso sistema digestório, né? A cor dele é o amarelo, então vibra a cor amarela, e aí a gente pode fazer meditações visualizando a cor amarela nessa área, usar pedras, né, cristais amarelos que também auxiliam. É o chakra do ego, é o chakra do nosso poder pessoal, que quando está em desequilíbrio para um lado ou para o outro, só vai trazer problema para a gente. Então vai trazer o quê? O ego exacerbado, a vontade, a sede de comando, de mandar nos outros, de controle, de poder mesmo. É quem quer poder pelo poder, para poder inflar o ego, né? Por outro lado, ele tem também aquele aspecto de não nos sentirmos amados, não nos sentirmos validados. Então a gente precisa sempre que alguém diga que ama, que alguém diga que a gente é importante, que alguém diga que o nosso trabalho está sendo bem feito, para que ele seja validado. Então ele vai tender para um lado ou para o outro. Se tender, vai ter esse desequilíbrio. O que é o ideal? O ideal é o poder pessoal de verdade, que não tem sede de comando. É um poder, na verdade, sobre si mesmo, sobre o que você consegue fazer com as suas dificuldades e vencê-las. Então é um poder para vencer, mas vencer não é o outro, é vencer as próprias mazelas, a própria jornada, as dificuldades do caminho. Então ele vai ter isso. Pessoas com muito esse chakra bem desenvolvido são bons líderes, porque eles têm esse brilho, esse magnetismo. Então eles utilizam, eles fazem de uma forma saudável para conduzir pessoas, né, para orientar, mas nunca para comandar, para dizer sob chicote o que tem que ser feito. Não é isso. Então eles vão ser aqueles que vão respeitar, que vão entender que cada um é seu mestre, né? Então eles não exigem serem chamados de mestre ou que sejam colocados num altar. Eles querem realmente o bem da humanidade. Lógico que são poucos, mas são as pessoas que têm esse chakra já bem resolvido, ou seja, usam o poder pessoal deles para ajudar ao outro. E quando a gente fala de ego, é lógico que a gente não está aqui dizendo que o ego é o grande inimigo, não é. Nós precisamos de ego, nós vivemos o ego aqui nesse planeta, ele faz parte de nós. Mas quando ele começa a trazer essas questões de comando no sentido de controle, de ser déspota, de só pelo gosto de ter o prazer, né, de conduzir de forma que quem manda aqui sou eu, esse ego tá
tá com problema, tá com dificuldade, trazendo dificuldade para o coletivo e para si mesmo, né? Então, o Manipura, ele é um chakra também relacionado à mediunidade. Em que sentido? Quando a gente fala, por exemplo, dos videntes e clarividentes, eles percebem isso pelo frontal, por esse aqui entre as sobrancelhas, né? Então, esse chakra é diferente, a gente não vê por ele, mas a gente percebe. Então, pessoas que têm essa percepção mediúnica de perceber o ambiente, perceber a troca que está acontecendo ali, ela está tendo um olhar através desse chakra. Não é uma evidência, mas ela consegue ver tudo que está acontecendo de uma outra forma. Exemplo, está dentro do terreiro e percebe quando um espírito está perto, quando algum necessitado chegou. Essa pessoa vai sentindo tudo isso porque ela tem essa sensibilidade nesse local. Porém, se a gente tiver sensibilidade e não tiver filtro nenhum, ou seja, em qualquer lugar que a gente esteja, começar a sentir isso, começar a sentir mal-estar, e diz assim, né, normalmente a gente escuta assim, eu absorvo tudo, sabe, todo lugar que eu vou passo mal e tal, ou eu sinto enjoo, né, muito característico. Por quê? Porque não está sabendo filtrar, isso não é bom pra gente, né, isso ainda é uma fragilidade nossa, é preciso saber lidar com isso para não ficar passando mal, isso não é nada que diga que a gente é forte e que a gente tem uma mediunidade muito boa e equilibrada. É o contrário, a gente está ali ainda tentando lidar com aquilo, porque está absorvendo tudo, porque está sentindo tudo. Não existe nenhum tipo de filtro, entendimento ou um trabalho feito no sentido de vou me trabalhar para suprir isso aqui, para superar isso aqui. Então, sentir, a gente até pode sentir e vai sentir nesse chakra, mas continuar sentindo, continuar passando mal, continuar com aquelas sensações ruins, aí tem alguma coisa que a gente deixou o nosso corpo absorver e que não era para aquilo acontecer. Então, lembrando que chakras nós temos muitos, né? Então, eles estão sempre fazendo essa troca energética entre nós e o mundo externo, esse mundo espiritual. E a gente vai percebendo todas essas energias através dessas trocas. Outra coisa interessante da gente pensar sobre ele é na nossa alimentação. Então, trabalho mediúnico, vai para o centro trabalhar, vai para o desenvolvimento, vai para fazer um trabalho, se alimenta demais no sentido de muita comida, né? Ou comida muito pesada, ou toma bebida alcoólica, bebe bebida alcoólica. Então isso vai prejudicar muito o trabalho. Por quê? Porque se ele é um chakra que ele está absorvendo as energias de fora, tendo essa percepção, esse radar, o que vai acontecer nessa hora? Ele vai começar a ter que trabalhar muito, excessivamente ali para resolver aquela sobrecarga energética que eu coloquei através da comida em excesso. Então ele fica ali e não consegue fazer essa troca, esse entendimento, e a gente não consegue ter a percepção desse entorno. Então a nossa mediunidade vai ficar afetada e o trabalho vai ficar afetado. Então, é importante entender tudo isso, equilíbrio sempre. Cada um vai saber a comida que lhe faz bem ou mal. É o bom senso, né? Não existe regra para isso. Mas cada um de nós sabe exatamente se aquela comida me pesa. Se não pesa, então eu posso. Então a gente vai perceber isso e vai notar como é que está essa nossa relação. E lembrar sempre, né, que o mundo espiritual a gente sente no corpo físico. Porque mediunidade está no corpo físico, né? Ela vai chegar, a percepção chega nessa carne aqui, nesse corpo aqui, né? De carne e osso. Então é aqui que a gente vai perceber. E quanto mais apurado, mais refinado a gente vai ficando nessa percepção, a gente começa a entender. Então eu estou no trabalho mediúnico, noto, percebo o que me chegou, aonde eu senti, em qual desses chakras eu senti. E aí eu vou tendo um direcionamento para aquele trabalho, entendendo como é que está funcionando isso. Tá? Então, é o chakra que realmente vai trazer para a gente toda essa visão diferente de mundo externo. Então a gente começa a sentir mais do que querer ver e entender. A gente vai sentir. E aí são outras sensações que a gente começa a ter. Então é comum, né, a gente ouve falar assim, por exemplo, tá ligado a esse chakra, né? Fulano tem o rei na barriga.
né? Fulano pensa que o mundo gira em torno do umbigo dele. Ou então a gente fala assim, nossa, borboletas no estômago. Por quê? É um local de muita sensação energética. Podem ser boas, podem não ser boas. E isso a gente vai com o estudo, com muito estudo, com muita percepção de nós mesmos, com meditação, com esse olhar pra gente, né, pro interior, pra nós, é que a gente vai começar a perceber como é que aquilo ali está funcionando para que o trabalho seja produtivo, que o trabalho seja bom. Então, esse é um chakra importantíssimo, lembrar sempre dele para que ele seja algo que nos faça bem e não que seja motivo de transtornos ou de se sentir mal, né? A gente não quer isso. E é muito comum. Sentir mal nessa área é muito comum quando a gente está sentindo a espiritualidade mais negativa, mais pesada. Então a gente vai sentir essa coisa do enjoo, do mal-estar, né? Vômito, isso tudo está muito ligado a esse chakra, porque a gente percebe esse mundo espiritual chega até esse corpo físico, né? Lembrando sempre que a gente tem que sempre procurar médico, mas também é muito importante a gente observar a nossa parte espiritual e ver como é que aquilo está refletindo no nosso corpo físico. Então, o Manipura é um chakra que vale a pena a gente estudar, principalmente médiuns, estudar como ele funciona. Muitas vezes a gente se atém muito ao frontal, né, ou ao coronário e esquece desse chakra que está aqui fazendo essa percepção toda, e são percepções muito interessantes, né, porque a gente começa a ver de uma outra forma. Então você vê situações acontecendo como se fossem telas mentais, mas não é bem assim, né? Porque a tela mental está mais no frontal, mas a gente vai notar todo um cenário acontecendo através desse chakra. É uma percepção diferente e que a gente vai começando a descobrir uma nova forma, né? Se não ainda tem, de trabalhar também a mediunidade. Né? Então, um abraço a todos. No nosso próximo Chakra Falar, a gente vai falar do Anahata Chakra. Até lá!